Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi à Arena Independência enfrentar o Atlético Mineiro, pressionado pelo Inter, que vem tendo uma sequência mais difícil que São Paulo, mas vem tendo um desempenho muito bom, e pelo Palmeiras, que tem um elenco que a gente falou já desde o começo que era o melhor elenco do campeonato. Foi nesse cenário, São Paulo com muitos desfalques, né? O São Paulo tinha aí perdido o Diego Souza naquele cartão idiota que ele tomou porque deixou o cotovelo, né? Tal, teve problema aí de arbitragem, e a gente já discutiu isso, ele não tinha que ter feito o movimento, porque ele poderia ter tomado um amarelo e estaria fora de qualquer forma. Tinha a perda do Everton, o Everton que está machucado, e teve a perda do Bruno Pérez, além do Nenê que jogou no sacrifício, estava com uma infecção dentária. Nesse cenário, São Paulo foi enfrentar o Atlético Mineiro, que não vencia há 3 jogos, e acabou derrotado, e para piorar, viu o Internacional vencer o Flamengo que assim começou a despencar, o Flamengo não consegue mais fazer nenhum resultado, não complicou o jogo pro Inter, o Inter venceu por 2-1 em casa, e o Inter acabou assumindo a liderança pelo saldo de gols, né? Enfim, o São Paulo perdeu a liderança e ainda viu o Palmeiras vencer o seu jogo por 2-0 contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras está ali encostado no Inter, ali tá com 3 pontos, então assim, o São Paulo tem hoje de desafios o Inter para recuperar a liderança na rodada do fim de semana contra o Bahia, e tem ainda o Palmeiras, que está, né, ameaçando com esse elenco, e ainda tem o Grêmio, que é um time muito organizado. Hoje são os times que brigam pelo Campeonato Brasileiro. O São Paulo não fez o jogo ruim contra o Atlético. Pelo contrário, fez um jogo bom, pressionou, criou oportunidades, foi pra cima, fez o que tinha que fazer como um time grande. Mas teve alguns problemas. O primeiro deles, que a gente tem que falar aqui, sem que... Olha, gente, eu não quero que pareça choradeira, mas a arbitragem do Daronco, que eu não gosto nem de falar o nome desse cidadão, desse sujeito, mas enfim, o que a gente pode falar de um campeonato gerido pela Confederação Brasileira de Futebol, uma entidade ridícula de pessoas, assim, criminosas, que vão se revezando no poder, né? Muita gente falou, o São Paulo tem esquema aí, muitos times, quando o São Paulo está na liderança, tem esquema para ajudar o São Paulo, assim, coisas, né, de torcedor. O São Paulo vem sendo, assim, prejudicado em muitos jogos. Foi já no jogo passado, na expulsão do Diego Souza, ainda que eu tenha dito isso, o Diego Souza, ele errou em fazer o movimento, ele deu margem para que acontecesse o que aconteceu, ele poderia ficar fora, porque só pelo movimento que ele fez, era para ele ter tomado amarelo, e ele já estava pendurado, e o pior, ele foi expulso e ainda continua pendurado. Então assim, ele acabou fazendo uma coisa ainda pior. Mas a arbitragem muito ruim. Já foi ruim naquele jogo, já foi ruim em outros jogos, já foi ruim, como lembrou os jogos SPFC, a gente vai falar disso, o Ale Gisbert, no jogo contra o Corinthians, que teve aquele gol de mão, que fez o São Paulo perder a liderança hoje, que pelo saldo de gols o São Paulo não tinha que ter tomado aquele gol do Corinthians de mão. Então assim, a arbitragem de hoje foi uma coisa indecente. Primeiro porque no primeiro tempo era pro time do Atlético ter tomado pelo menos uns 3 cartões amarelos. Mas tudo, faltas muito violentas, faltas sem bola, e o árbitro ia, não, só na conversa, só na advertência. No segundo tempo ele deu o primeiro cartão amarelo do jogo numa falta no Nenê, assim, no bico, na lateral do campo, assim, não, na lateral do campo não, na lateral do ataque, né? O Nenê, ele disparou, ele ia cruzar a bola, ele tomou uma falta, e aí o árbitro deu o primeiro cartão amarelo do jogo. E segundos depois ele deu um cartão pro Reinaldo, que foi ridículo se a gente comparar com as faltas que ele ignorou. E não foi só. Ele inverteu falta, ele apitou falta que não tinha, ele foi um árbitro, não foi um árbitro ruim, ele foi um árbitro mal intencionado. E por que eu falo mal intencionado? Eu falo mal intencionado porque ele foi um árbitro que apitou e errou só para um lado. Não é possível que um árbitro ruim, burro, cego, indecente, idiota, só erre para um lado. Quando o cara só erra para um lado, ele não é burro, ele não é cego, ele é mal intencionado. Ele entra já com a intenção de prejudicar um time. E foi assim que o Daronco agiu durante toda a partida.
A despeito do gol que o São Paulo tomou, que não tinha o que fazer, porque nós já vamos falar disso, e eu vou mostrar o gol, que foi uma falha clamorosa do Sidão, mas o Daronco, além de inverter falta, além de não dar cartão, além de ter tido um comportamento estúpido para um árbitro do porte que ele deveria ter para apitar uma competição, que é o Campeonato Brasileiro, ele ignorou um pênalti claríssimo para o São Paulo, num cruzamento, e cara, isso, gente, isso não é choradeira. Eu só estou relatando os fatos da forma assim mais calma e tranquila que eu consigo frente ao que está acontecendo. Porque assim, foi uma coisa ridícula. Aconteceu um cruzamento na área que dois jogadores do Atlético, o Leonardo e o Ricardo Oliveira, eles estavam no lance fazendo pose de Cristo Redentor, os dois com os braços abertos. A bola acabou batendo no Ricardo Oliveira, não tenho nem certeza se o Ricardo Oliveira bateu ou não no braço, a impressão que eu tive é que bateu no braço do Ricardo Oliveira e depois bateu no braço do Leonardo. Mas foi claríssimo. E aí o árbitro fez o sinal. Braço no corpo, braço no corpo, braço no corpo, beleza, porque, gente, nosso braço tá colado no corpo, né? Meu braço tá colado. Se eu fizer assim, meu braço tá colado. Só que se eu fizer isso num campo de futebol, se eu abrir o braço dentro da área para interceptar a bola, não é que o cara viu e teve o reflexo. Quando você está nessa posição, essa posição não é de equilíbrio, não é uma posição natural de equilíbrio. Você tá assim, ok, você tá assim, ok, a bola bater aqui, ok, agora o cara tá assim, ele tá assumindo um risco. A bola bateu no braço, foi um pênalti claríssimo para o São Paulo. Claríssimo. Para quem assistiu na TV aberta, eu faço sempre aquele alerta. O comentarista da TV aberta, o comentarista é tão ruim quanto o Daronco. Aí ele falou, não foi pênalti, claro que não foi pênalti, porque a bola bateu ali no braço, bateu na barriga, desviou e foi o elemento surpresa. Não tem na regra do futebol o elemento surpresa. Olha, se a bola foi no elemento surpresa. Não tem elemento surpresa. O cara estava com o braço esticado. Foi uma situação ridícula. E eu vou mais longe. Se tivesse acontecido do outro lado, o árbitro teria pitado o pênalti e o comentarista teria dito, não, foi pênalti, claro, porque o jogador assumiu o risco. Porque eu já vi esse comentarista em outras situações falar a mesma coisa, que é o Gaciba, né? Não, o jogador abriu o braço, ele estava correndo risco. Eu já vi ele falar isso. Então, assim, tomem muito cuidado com esses comentaristas de resultado. Então, o árbitro não marcou, ele concorda com o árbitro marcou, ele concordaria também. Então, assim, não levem muito a sério. Foi um pênalti claríssimo que foi ignorado. Eu não estou jogando assim, a responsabilidade do jogo nisso. Na verdade, hoje, o jogo tem um nome que é Sidão. Sidão, ele teve, assim, um desempenho ridículo. Não só pelo gol que ele tomou, que foi um gol contra do Regis, uma fatalidade do Regis, mas um erro de leitura do Sidão que foi um absurdo. E agora eu vou dar uma pausa, porque no último vídeo eu falei, olha, o Sidão não falhou no gol contra do Anderson Martins. E muita gente me condenou. Não, falhou sim. Gente, eu vou deixar uma coisa muito clara. Que eu tô falando, e quem quiser pegar os vídeos aí pra trás, pode pegar e pode assistir. Eu estou falando desde a contratação do Sidão, que ele não tem condições de atuar pelo São Paulo. O lance de eu ser educado faz com que muitas pessoas não entendam o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que ele não tem condições, ele tem problemas, ele tem deficiências técnicas, ele tem deficiências de fundamento que não credenciam esse jogador para ser titular do São Paulo. Que fique bem claro, eu não quero o Sidão como titular, mas quando ele falha eu falo, e quando ele não falha eu falo também. No gol do jogo passado, o gol contra do Anderson Martins, ele fez o que um goleiro deveria fazer, antecipar a jogada, sair correndo, e ele deu o azar do Anderson Martins desviar a bola. O Anderson Martins que quase não ia conseguir chegar, acabou chegando e desviou a bola, e eu chamo aquilo de fatalidade. Mas nesse jogo, no jogo passado, que ele tomou esse gol por fatalidade contra o Fluminense, ele falhou em outros lances, que a bola foi cruzada na área e ele não saiu. Por quê? Porque ele erra em fundamentos, ele erra em tomadas de decisão, ele é um goleiro que não tem condições. E quando eu falo que ele não tem condições, é a mesma coisa que eu falar, ele é ruim, tá? Então que fique muito claro. O Sidão é melhor que o Denis? É, muito pouco melhor que o Denis. Ah não, o Denis é melhor? Não, o Denis é
consegue ser pior. O que mostra que o São Paulo há muitos anos erra na tomada de decisão de contratar um goleiro decente. Deixou o Denis por muito tempo e a gente sofrendo com o Denis, e o Denis não tá tendo desempenho nenhum bom lá no Sul, tá ruim. Continua a mesma coisa que sempre foi. O Sidão também não é bom. A prova disso é que o Sidão foi contratado junto ao Botafogo, que contratou o Gatito, que é melhor que o Sidão. Depois contratamos o Jean, do Avaí, do Avaí não, enfim, contratamos do Bahia, o Bahia trouxe o Douglas do Avaí, e o Douglas é melhor que o Jean. E o Gatito é melhor que todos eles. Então, assim, o São Paulo erra muito nessa questão do gol. Trouxe o Jean porque bate falta e tal, não confio muito, mas o Jean é melhor que o Sidão? Talvez, não sei. Provavelmente mereça uma chance frente ao que o Sidão tá falhando. Então, vou voltar. No jogo passado o Sidão falhou, hoje ele falhou. Eu vou mostrar o gol pra vocês, para que vocês entendam o gol que a gente tira sempre do UOL, e deixo o link aqui. Então, vamos ao gol que o Sidão tomou. Deixa eu só colocar aqui o gol. Eu tô, gente, assim, me perdoem por estar muito irritado. Então, o gol aí do UOL. Vamos lá. Um cruzamento de muito longe, né? Era uma bola para o Sidão ter feito a leitura. Olha de onde é o cruzamento. E ele demora para sair na bola. Ele demora muito. O Regis dá muito azar. Ele demora para fazer a leitura, ele erra a trajetória. Olha só. Aqui tá a bola indo e aqui o Sidão, ele já vai meio agachado. Ele tinha condições de chegar antes do atacante. Ele não chega antes do atacante, ele não chega, e aí o que acaba acontecendo é que o jogador do Santos, acho que é o Ricardo Oliveira, desvia a bola, e a bola bate ainda na trave, o Regis acaba se atrapalhando e metendo a bola para dentro. O que o Sidão errou? Ele errou a leitura da jogada, ele errou o tempo da bola, ele demorou para sair, e a hora que ele sai, ele ainda sai caindo já antes da bola. Pior, ele falhou num outro lance muito parecido, num cruzamento rasteiro, que ele soltou a bola e que quase saiu o gol do Atlético. Então vamos lembrar que o Sidão falha em momentos em que não sai o gol. Então eu vou repetir, Sidão não tem condições de ser o goleiro do São Paulo, e hoje essa falta de condição acabou trazendo o pior resultado possível. Uma rodada muito ruim, em que o Palmeiras ganhou e encostou, em que o Inter ganhou e acabou passando pelo saldo de gols. Então temos muitas responsabilidades aí. A arbitragem, que foi uma coisa ridícula, a atuação do Sidão, que foi mais do mesmo, e isso é culpa do Aguirre. O Aguirre, que é um excelente técnico, o Aguirre que sabe e tem o elenco na mão, o Aguirre que está fazendo esse time jogar como um time grande depois de tantos anos sofrendo. O Aguirre pode ser genial, mas está errando em manter Sidão como titular do gol. É como se a gente jogasse já com um a menos. E o Atlético tinha um jogador a mais, que era o árbitro. Então, assim, fica muito difícil. E, gente, não estou desmerecendo o Atlético. O que eu estou dizendo é, o que o Atlético produziu em campo foi pouco para a vitória que o Atlético teve sobre o São Paulo. São Paulo teve volume de jogo, São Paulo teve oportunidades, São Paulo criou chances, São Paulo esteve muito perto de empatar e até virar a partida. A diferença, o Atlético Mineiro tem um goleiro. E a gente tem que reconhecer que um time que tem goleiro é um time que se planejou melhor que o São Paulo. Porque, olha, a gente tem goleiro, vocês não têm, azar de vocês. Vocês podiam contratar goleiro e a gente não contratou. A gente achou que podia confiar no goleiro, que claramente, desde a contratação, eu tô falando que não tem condições de atuar no São Paulo. Não é só isso. Enfim, o jogo, o São Paulo deu muito azar, a bola não entrou. Ora foi o Vitor pegando umas bolas difíceis, ora foi que a bola não entrava, e ora foi o árbitro atrapalhando. Eu não estou usando isso como desculpas. O São Paulo está num momento de instabilidade, e nesse momento de instabilidade, que acontece com qualquer time grande, acabou perdendo a liderança. Nós temos um jogo contra o Bahia no sábado, que é às 7 horas da noite no Morumbi. Quem tiver condições de ir, eu acredito em estádio lotado, a gente precisa fazer nossa parte e jogar como time grande, e jogar indo pra cima, e fazer aquilo que fez o São Paulo ser o líder por essas 6 rodadas aí. Agora o São Paulo perdeu a liderança. É um time que está jogando bem, está jogando como grande, não dá para saber o que vai acontecer. Eu estou falando isso desde o começo. Todo mundo está empolgado, o São Paulo, agora sim, é um time campeão. São Paulo é um time que tem um elenco muito limitado,
assim, com poucas peças, né? Então agora aconteceu a contusão do Everton, que é um jogador muito importante, e a gente falou aqui que era uma tragédia essa contusão, porque era o jogador mais emblemático. Aí muita gente falou, não, basta jogar o Reinaldo, não, basta jogar não sei quem. Gente, não é assim. O Reinaldo, o Reinaldo é um bom jogador, está fazendo, aliás, o Reinaldo nas mãos do Aguirre é um bom jogador, está fazendo muita coisa. A gente tem o outro Everton, a gente tem o Bruno Pérez, que hoje estava machucado, mas o Everton, que se contundiu, que veio do Flamengo, é um dos jogadores mais importantes do campeonato. Óbvio que a gente ia sentir falta dele, e o próprio Aguirre disse isso. E por isso que eu falei que era uma tragédia quando ele se contundiu. E muita gente falou, não era uma tragédia, não era uma tragédia. Por quê? Porque eu estou fazendo uma leitura de acordo com o desempenho que ele está tendo e com os números que ele está tendo. Então, vamos vamos ter paciência. É um campeonato longo, o São Paulo está brigando pelo título, mas que fique muito claro, e o que eu estou falando desde o começo, é jogo a jogo, é batalha a batalha, e uma coisa a gente tem que falar, esse time é um time de guerreiro, mesmo quando perde, é um time que luta até o fim, é um time que briga, é um time que jogou com seu articulador com infecção no dente, é um time que se sacrifica, é um time que não perde, que não se cansa, é um time que não vai até a última bola. Então, assim, temos muitas coisas para valorizar do São Paulo, mas é claro que todos esses jogadores que estão hoje fora do time por contusão ou por cartão, todos eles fazem falta. Até o Diego Souza, que é assim, eu questiono muito e cobro bastante, porque não deveria ter feito o que fez no jogo contra o Fluminense, ainda que não tenha acertado o adversário, ainda que o adversário tenha sido um irresponsável, um cara coisa que eu mais detesto no futebol, é a gente que fica simulando, eu não gosto disso. O Ricardo Oliveira fez isso num lance no final do jogo, na área, que ele fingiu ter sofrido uma falta que não foi, claramente, na câmera não foi, e esse tipo de comportamento eu não gosto, eu não curto. Por mais que o Diego Souza não merecesse ter tomado vermelho, ele deu margem para que isso acontecesse. Então que ele coloque a cabeça no lugar, porque a gente vai precisar dele. É um jogador que está pendurado, não é para tomar amarelo, não é para soltar o braço em bola nenhuma, porque a gente precisa dele em todo o jogo. Hoje não estava o Everton, que está se recuperando, hoje não estava o Bruno Pérez, fizeram falta, não foi isso, o Atlético fez a parte dele, fez o gol, soube construir o resultado, a gente tem que respeitar o adversário, mas o São Paulo sim, teve muitas dificuldades. Jogar sem goleiro foi uma delas, jogar contra um árbitro que foi claramente mal intencionado foi outra, e a fatalidade de sofrer outro gol contra, quando o goleiro, que o São Paulo abriu mão de ter um competente, acabou fazendo uma lambança, errando o tempo de bola, errando o planejamento da trajetória, enfim, errou tudo e o São Paulo acabou tomando gol. Então é isso, perdemos a liderança, temos o jogo do sábado que eu espero Morumbi lotado, tá bom? Eu não vou falar muito mais, isso foi o que aconteceu no jogo e a gente volta aí, siga os canais quem puder curtir o vídeo e compartilhar também, tá todo mundo irritado, então não dá pra falar muita coisa, um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.